Horóscopo para o dia 9 de novembro de 2020. Áries, sua segunda-feira pode não ser tão fácil, mas será necessário que passe por alguns processos que possibilitarão que haja melhorias. Há possibilidade de você sentir que algo não vai bem, e a tendência é que isso fique martelando em sua cabeça. É recomendado que não deixe a dúvida criar um palácio em sua mente, preferindo encarar a realidade do que desconsiderar os alertas que chegarão por meio de sua intuição. É claro que o resultado não pode ser dos melhores, mas a verdade vale mais que qualquer ilusão. Por outro lado, isso pode despertar, num pior aspecto, a necessidade de avaliar não apenas o que anda fazendo com sua vida para que algo do nível aconteça, e num melhor aspecto, se isso realmente tinha valor importante em sua vida. Pode ser algo que nutriu um apego, mas que apenas servia para desviar sua atenção, e com isso estará livre, ou ainda ser algo que poderia dar mais valor do que a própria vida, impedindo que viva por completo. De qualquer modo que seja, por mais que seja doloroso, será uma libertação. Touro, convém não esperar que as coisas que deseja caiam do céu em seu colo, como todas as condições adequadas para realizar todas as ações necessárias para a obtenção de algo, seja compra de objetos ou ganhar a aprovação de alguém. Nesta segunda-feira, para que chegue cada vez mais perto do que quer, é necessário ação em vez de somente aguardar que o universo te dê. Não que isso não vá acontecer, mas será necessária intervenção sua. É importante que, independente de como as situações relacionadas ao seu desejo estiverem, peça ao seu eu superior para indicar o que pode fazer, por mais que algumas coisas possam se mostrar completamente favoráveis ou contrárias. É provável que surjam diversas ideias sobre como colocar sua energia, inclusive apontando que há situações que julgava seguras que não são realmente assim, e outras que via como perdidas, mas que apresentam as melhores oportunidades possíveis do jeito em que estarão. Gêmeos, será um dia particularmente interessante, principalmente se permitir desfrutar alguma forma de arte. Não estranhe se o fato de ouvir músicas ou assistir a algum filme, comecem a surgir ideias que te deixem inspirado, embora sua mente racional tente sufocar acreditando ser uma perfeita maluquice, e que a possibilidade de que você consiga executar é pouco provável. No entanto, cabe a você, conscientemente, utilizar o benefício da dúvida sobre esse conceito. É possível que se você vier a se arriscar, com um pouco de dedicação, venha a descobrir que talentos estão brotando, e que se investir nisso, poderá ter resultados satisfatórios. É essencial que não duvide do que você é capaz, pois é muito mais capaz do que imagina ser. Câncer, discernimento deve ser a principal palavra de seu dia. Algumas situações que julga importantes para você podem sair do controle, podendo até sair de sua vida, e por mais que se esforce para que consiga trazer para o estado em que considerava o ideal, dificilmente terá sucesso. Tais situações podem ser um alerta sobre o que está dando valor. Por exemplo, pode desejar que as coisas mudem, mas fazer de tudo para que você continue igual, e esse é um aviso de que, para que seus desejos se realizem, sacrifícios devem ser feitos. Não há como se ter o resultado esperado sem que contribua para isso, pois seria como tentar fazer um omelete e deseja que o formato do ovo permaneça intacto. A coisa simplesmente não casa. E esse controle excessivo simplesmente pode estar te causando neuras,
e quanto mais permanece nessa vibração, mais monstros cria para si. Assim, tais acontecimentos podem ser um sinal de que você precisa se libertar dessa rigidez para que consiga viver de maneira mais leve, e que o desejo extremo de controle representa que seu interior está uma bagunça. Leão, sua segunda-feira exigirá que mantenha os pés bem firmes no chão para que tudo tenha maior chance de dar certo. Você poderá sentir que pode ter para si tudo o que considera como agradável, e isso é positivo. Entretanto, apenas deve ficar atento para que não queira criar relacionamentos inovadores com esse algo, fazendo algo que sabe a chance de dar errado, mas quer ser diferente e viver fortes emoções. Embora não seja o melhor exemplo possível, ficará mais fácil de entender. Se sabe que, na falta de cordão de nylon, fios de cobre podem funcionar muito bem como varal, sendo uma ótima ideia, até pela rigidez e durabilidade. Entretanto, utilizar como varal fios de cobre ligados à energia elétrica é a pior ideia possível. É literalmente chocante. Independente de seu objeto de desejo, seja o mais simples possível, e procure realizar as ações em que se sabe, com segurança, que garanta a durabilidade da relação sem riscos. Se esse algo for pessoas, cabe ficar atento também à proposta de relacionamento que o outro quer contigo. Afinal, você sabe o que é seguro para você, e isso deve ser a prioridade primordial. Virgem, seria interessante se soltar um pouco, sendo mais fiel à sua vontade do que às suas obrigações. É possível que venha a sentir vontade de realizar coisas que sejam diferentes de sua rotina, mas pode ser que se prenda às suas tarefas ao ponto de se inquietar com isso. Por outro lado, se decidir se entregar a essa vontade, será grande a possibilidade de que ela passe assim que satisfeita. Todos passam por isso, inclusive você, todos os dias, mas talvez não dê tanta atenção assim. Quando sentimos fome, é natural que tal vontade deixe de existir assim que comemos. Desse modo, não há nada de mal em se entregar a desejos de vez em quando, pois poderá fazer com que volte mais concentrado às suas obrigações por se sentir satisfeito. É claro que se deve tomar cuidado para não criar vontades e assim ir pulando de uma para outra, e quando perceber, o dia já passou. Mas também não precisa ser tão rígido contigo ao ponto de excluir completamente o prazer de sua vida. Você também merece isso. Libra, o caráter é algo que poderá ter grande destaque em sua vida nesta segunda-feira. Embora possa ser chamado a isso, será interessante observar também em outros momentos em que preferiu atender à opinião dos outros, indo no caminho oposto ao que acredita, apenas para jogar para a galera. Por mais que o conceito de certo e errado possa variar de pessoa para pessoa, convém tomar as decisões mais sensatas do que tomar aquelas em que apenas fará com que coloque todos os que te interessam do seu lado. Num primeiro momento, isso pode parecer bom, mas com o passar do tempo, você perde completamente sua individualidade, onde sua opinião simplesmente não existe, mesmo quando venha a te prejudicar diretamente. Vale lembrar ainda que o senso comum de seu grupo dura enquanto dar certo, mas tratam de tirar o corpo fora quando dá errado. É aquela velha história do nós acertamos quando você acerta, e do você errou quando você erra. Procure observar esses detalhes procurando prever os desdobramentos em longo prazo. Por mais que possa causar revolta por parte de alguns por não ceder ao desejo deles,
Estará tranquilo por saber ter feito o que julgou correto, e é possível que o tempo mostre seu acerto, te dando a autoridade de andar sempre com a cabeça erguida. Escorpião, se for para relembrar do passado, que o faça apenas para se recordar sobre como chegar a determinados resultados, pois sua experiência é uma fonte rica de conhecimento. Mas se for para se lamentar do que ficou para trás, trate logo de voltar ao presente, de modo que não venha a abaixar sua frequência vibracional e criar mais perdas para si. Quando se pegar pensando em coisas que já estiveram em sua vida e que nutre saudade, cabe se perguntar imediatamente sobre o que tal sentimento está te ajudando. Se está te aborrecendo, está atrapalhando. Qualquer ajuda só é possível quando se ajuda a si próprio, e quanto mais ficar relembrando de dores do passado, mais você impede que ajudas para criar a segurança emocional necessária no presente chegue. Você já deve ter coisas demais no presente para lembrar e que merecem mais relevância. Certamente você evoluiu em diversos aspectos, e foram justamente essas perdas que permitiu que obtivesse esse crescimento. Quanto mais você verificar o quanto amadureceu, mais encontra o porto seguro dentro de si, e mais vontade terá de seguir em frente com sua vida, deixando o passado no passado. Sagitário, é possível que alguns erros de relacionamentos sejam reparados nesta segunda-feira, mas será importante que esteja mais consciente para que não venha a criar mais problemas semelhantes no futuro. É possível que receba notícias importantes sobre situações que estavam enroscadas, podendo até se surpreender com elas pelo teu e por onde possam vir. Porém, cada um sabe do quão dói sua própria ferida, e mesmo que o erro seja admitido pela outra parte, se lembre que o perdão é você quem dá. A questão emblemática do perdão é que ele pouco se trata sobre os outros, mas sobre si próprio. Quando você decide perdoar alguém, na verdade, você se perdoa, pois deixa de vibrar sentimentos ruins, o que atrai coisas que estão na mesma frequência, inclusive afetando a própria saúde. É mais a questão sobre o que você faz consigo mesmo. Quando se perdoa, se liberta da dor, e finalmente se sente mais completo e livre para seguir seu caminho, em vez de ficar preso a fatos cuja única serventia é fazer com que fique remoendo, empacando a própria vida, enquanto a outra parte segue a própria vida tranquilamente. O importante é que reconheça que você é o responsável pelo próprio destino, e a capacidade de desprendimento frente a fatos negativos que tenham ocorrido no passado é o que determina seu sucesso ou fracasso. Se escolher seguir sua vida, aprendendo com a situação, compreendendo que também teve responsabilidade pelo que houve lá atrás, a vida te disponibilizará grandes tesouros. Capricórnio, sua segunda-feira pode ser marcante para a sua vida, mas é necessário que se esforce um pouco. O fato é que você poderá alcançar grandes vitórias, e com elas receber até coisas surpreendentes para melhor, mas isso terá um preço, cabendo a você aceitar ou não. Esse preço é que ao menos neste dia rompa com padrões. Por mais que capricornianos gostem de coisas estruturadas, bem firmes, os maiores prêmios serão dados aos que ousarem. Ousar não significa fazer loucuras sem sentido, mas fazer algo não tentado que tenha até certa lógica. Uma forma relativamente tranquila de ousar é verificar o que outros fizeram diferente do que você costuma fazer, principalmente se acredita estar um pouco além de seu limite. Repare que falei um pouco além, o que exige que tenha apenas um pouco mais de coragem.
ou ainda pode deixar-se guiar por sua intuição em vez de processos mais racionais. É uma oportunidade de evolução com recompensa. Num primeiro momento, pode acreditar não estar preparado para dar um passo à frente, mas se a vida te dá tal situação, é porque já tem esse potencial dentro de você, e a única coisa que se pede é que o traga à luz. Aquário, sua luz tende a brilhar, mas deve ficar esperto, pois pode ser que algumas pessoas de seu meio tentem apagá-la. Seja através de processos internos ou por acontecimentos externos, possui grandes possibilidades de passar boa parte de seu dia em alto astral. Entretanto, pode ser que tamanha alegria venha a incomodar alguém, que tentará algum meio de fazer com que murche. É importante que viva sua alegria, mas que evite ao máximo revelar o motivo dela, dando menos chances de que atinjam exatamente neste ponto. Se a dúvida do outro for como te afetar, a manutenção do segredo apenas fará com que diversas alternativas passem na cabeça dele, deixando que enlouqueça com a própria neura e o desejo de prejudicar. Por outro lado, voltando para si, é importante verificar se não estará se autossabotando, como utilizar sua alegria para que outros se sintam tristes ou com inveja, e por isso tais situações podem chegar a você, pois atrai o que está na mesma frequência. Que sua alegria seja genuína. De qualquer maneira, aproveite o excelente astral para evocar proteção espiritual, para permitir que mantenha este estado de humor durante todo o seu dia. Peixes, sua segunda-feira exigirá que tenha uma postura mais madura, onde qualquer forma de escapismo apenas aumentará os problemas que podem surgir. A ideia não é de que entre em desespero, mas que encare a realidade como ela se apresentar. É possível que surjam algumas situações que são necessárias que você tome medidas práticas, mesmo que sejam difíceis, e é conhecida a característica pisciana de encontrar o lado bom de tudo, se prendendo exatamente nisso, ignorando todo o resto. O problema é que é exatamente nisso que as coisas costumeiramente dão errado, e até os próprios piscianos dizem que têm a fama de trouxa. Mas aí é que está o X da questão, pois não foram os outros que te fizeram, mas que provavelmente você se colocou nesta condição, querendo ver o mundo com as lentes cor-de-rosa quando o momento exigia uma lente de aumento e pulso firme. A tendência disso acontecer com intensidade é alta neste dia. Essa leitura é semelhante à carta 2 de espadas do tarô tradicional, onde o indivíduo se recusa a ver o que está acontecendo, a ouvir o que precisa ser ouvido, e a falar o que precisa ser dito. O problema é que, após o 2 de espadas, vem o 3 de espadas, a carta da traição e do desapontamento. Mas a lição desta sequência de duas cartas é que a tragédia só acontece com a conivência. Se o indivíduo tiver a maturidade de olhar a realidade, consegue mudar seu destino para que nada de ruim aconteça. Que sua vida seja a partir de agora cada vez melhor na essência divina, o pleno amor incondicional.